Bem-vindos, obrigado por estar aqui connosco. Eu sou o Francisco Reis e com o Nuno Pereira somos os editores da Fresca. A Fresca é uma editora de jovens poetas, publicou até o momento 23 livros. Hoje estamos aqui para apresentar o livro do Sérgio Moraes, Turvo. Vamos falar um pouco sobre o Turvo, do Sérgio. Já vos aviso que este não é um livro que nos faz sentir melhor com a vida. Não é poesia para pendurar na parede. Turvo é outra coisa. O livro abre com um poema chamado O Meu Exercício Egocêntrico para Acalmar o Estômago. Viva! Logo no início, Sérgio faz uma lista. Tem 25 anos, não tem emprego, bebe, fuma, ninguém o atura. Tem um cabelo estranho, excesso de peso, mas não muito, e por aí fora. Podia parecer autopiedade, mas não é. É honestidade bruta. É alguém que decidiu parar de fingir, parar de embelezar o desconforto. Turvo é isto. Um livro sobre tudo aquilo que sentimos, mas não dizemos. Sobre as inadequações pequenas que nos torturam em silêncio. Sobre não estar no sítio onde achávamos que devíamos estar. Sérgio, bem-vindo. Connosco temos Rui Spranger, poeta, dizer, um conhecido daqui desta casa e da cidade. E entre eles dois vai surgir uma pequena conversa que tem por mote este livro, com algumas leituras a intercalar esta conversa. Muito obrigado a todos por terem vindo. Um gosto. Obrigado. Passo a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu estou num papel que não costumo aceitar. Estava a dizer isto ao Sérgio. Mas eu antes de falar sobre isso, porque me apetece falar sobre isso também, agradecer à Poetria o convite e ter tido a iniciativa de mais uma vez aqui a Fresca nos trazer um autor para descobrirmos, e a Fresca tem essa qualidade de nos fazer descobrir muitos autores. Também lhe dizer que a Poetria teve um papel pioneiro aqui nesta cidade e passou por muitas vicissitudes. Foi um projeto de resistência e a partir do momento que eles pegaram nisto, a Poetria ganhou um elan, outro, e isto a Fresca é uma prova disso. Obrigado, Francisco. Bom, uma vez, aqui há uns anos atrás, houve uma amiga minha de secundário que estava a pensar em editar um livro, tivemos várias conversas e ela queria que eu fizesse umas leituras. E que foi aquilo que me fez, foi o convite que o Sérgio me fez. E depois, a determinada altura, ligou-me e disse-me: olha, eu estive a pensar e eu, na verdade, gostava que tu fizesse a apresentação do livro. E eu disse: isso eu não posso fazer. E ela: porquê? Porque eu não gosto do que escreves. E ela disse-me: agora caíram umas mamas. E eu fiquei com a expressão repetida. E na verdade eu ainda nem acabei de ler o livro. E o Sérgio ligou-me e disse assim: o João Pedro Azul não pode vir. Então, se não te importas, fazes tu a apresentação. E eu disse: está bem. E depois fiquei a pensar: e se eu agora não gosto do livro, como é que vai ser? Safei-me, portanto foi a intuição, porque eu gosto muito do livro. Estava aqui a dizer, ainda não o li todo, porque eu não leio, disse logo, eu não leio em digital, não leio. É uma coisa que não me... Pronto, não consigo pegar num livro e estar a pensar que tenho que estar em frente a um computador sentado num objeto que me obriga a emitir recibos e obriga-me a fazer coisas chatas. E, portanto, uma coisa que eu gosto de fazer, que é ler, estar em frente a um instrumento de trabalho, é uma coisa que não me apetece mesmo. E, portanto, recuso-me. Portanto, se mandarem, mandam-me, não adianta. Não vou ler, e acho que com a idade nós vamos ficando mais chatos e mais, sei lá, picuinhas com as coisas. E, efetivamente, eu acho que a belíssima introdução do Francisco fala um pouco deste livro e, sobretudo, neste livro há uma enorme honestidade. Isso é uma coisa logo que eu adoro. Não só
sobre a temática em que há um exercício, há aqui um exercício muito grande sobre o eu, mas não há um exercício bonito sobre o eu. Um exercício honesto e sincero sobre o eu, sobre a vida, sobre o estar na vida, com atenção, porque não tenhamos aqui a ilusão de que tudo é negativo ou que é uma visão pessimista da vida, pelo contrário. É, digamos, uma visão é o que é, sem grandes filosofias ou sem grandes tomadas de posição. É uma constatação e uma aceitação daquilo que é, mas também com exercício irónico sobre si próprio, o que também torna isto muito interessante. Eu disse logo que não era bom fazer estas coisas, já está a gente a ir embora. E ele estava-me a dizer, e isto é interessante, e também são as tais curiosidades, é como é que nós já trabalhámos juntos, cruzámos na noite ao longo do tempo e se calhar desconhecíamos uma série de coisas sobre nós e entretanto encontramos aqui. Ele já frequentou as noites de poesia de Pinho e Café, já disse lá poesia, mas eu normalmente, por más experiências, que é ouvir, soa-me tudo muito bem e depois ter as coisas escritas e soa-me muito mal. Portanto, há esta relação entre a oralidade e a leitura interior, nem sempre estão de acordo. E, portanto, isto foi embora já lá não apareças há algum tempo para dizer poesia, portanto já não tinha assim uma grande memória, e é muita gente, e estávamos ali a falar e descobri que temos aqui alguma coisa em comum, que é a questão da concretização das coisas. Tu falaste-me que tinhas 3 objetivos de miúdo, que eram 3, não é? E portanto esta é a conclusão do terceiro. Sonho ou objetivo. Queres falar um bocadinho sobre isso agora? Sim, obrigado já a ti, primeiro de tudo, por me fazeres esta... Obrigado a ti, pô. pela amizade e por me fazeres esta apresentação, apesar de não ser uma apresentação, ser mais uma conversa. Fico muito contente que aqui estejas e fico muito contente também e agradeço imenso à Poetria pelo projeto que tem, primeiro de tudo, mas também por me ter albergado um bocadinho nesse sentido. Sim, estávamos a falar disso, estávamos a falar do facto de querer fazer um filme e ter feito na faculdade, de querer fazer um álbum e ter feito, e de querer fazer um livro e de agora estar a acontecer, e eu acho isso uma coisa espetacular, apesar disto ser um livro que vem de uma altura estranha, porque já foi escrito, já foi finalizado há 4 anos, ou há uma coisa do género, 4 anos e tal, se calhar. Ou seja, há algumas coisas que não... com que eu já não me identifico, mas que existem e que existiram a certo ponto na minha vida. E eu gostava de ler, se calhar, o que foi para mim, já que estamos a falar um bocadinho do passado, daquilo que foi para mim o início verdadeiro daquilo que é a poesia, porque eu se calhar nunca gostei assim muito de ler quando era miúdo. Está aí o meu pai, está aí a minha irmã. Nós podemos se calhar concordar com isso, mas descobri há muitos anos atrás, quando era miúdo, o Baldios do José Tolentino Mendonça. É um grande livro. É engraçado porque eu não sou católico de nada, mas foi um livro que se calhar mudou a minha vida. Mas para mim a poesia, a escrita da poesia inicia com um poema que nem sequer que não é a minha língua nativa, que é inglês.
E eu gostava de ler para vocês também, para vocês ficarem a conhecer um bocadinho o trabalho se não conhecerem, do William Carlos Williams, que é... And now I'll take the opportunity to thank the people that do not speak English that are here, that I know that are here. They don't speak Portuguese. that do not speak Portuguese, that's true. So thank you very much. Thank you very much. E o poema é mais ou menos assim. I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. E isto, para mim, foi quando eu percebi que a poesia não tinha de ser uma coisa que ligava todos os pontos da fonética e da linguística e de tudo, e que tinha de ser uma coisa super complicada e que podia ser realmente aquilo que ela é, que é o nosso dia. E eu acho que esse exercício de honestidade que é muito feito neste poema do William Carlos Williams, e de simplicidade acima de tudo, fez com que eu tivesse um desejo acima do normal de procurar um bocadinho explorar aquilo por que eu estava a passar. Que não vamos dizer que seja uma coisa muito idilicamente bonita, não foi, não é. Não há beleza nenhuma em grande parte das coisas que passaram por mim. Há realidade. Eu errei muito e fiz muitas coisas mal, mas também fiz muitas coisas bem, e eu acho que tudo isso é um aglomerado que para mim me atrai imenso, e tentar falar sobre isto da forma mais, não, se calhar pura não é a palavra, mas mais direta possível, porque grande parte de nós somos pessoas do Norte e nós sabemos que dizer foda-se no meio de uma frase é uma vírgula, não é? E é isto que eu quero, não é? Porque a poesia não tem de ser para mais ninguém do que para nós todos que estamos aqui, para nós todos, para toda a gente que está lá fora. Toda a gente que existe tem de ter acesso a algum tipo de pensamento crítico, vamos dizer assim. Eu acho que aquilo que me motivou durante estes anos para fazer esta coisinha aqui, tão pequenina, mas que significa tanto e que não significa nada ao mesmo tempo, é grande parte de mim. E eu fico mesmo feliz. Por muito que esteja meio a tremer. Estou. Então, olha, não entornes, apesar de estás a tremer, espero que não entornes. Não, eu acho que vou conseguir. Isto. Pronto, nós já sabíamos que ele servia bem copos, para dizermos que ele escreve bem poesia. Não menos isso. Eu estou para acaso, isto era para ser uma conversa, mas nós estamos mal. Mas por acaso. Vou ficar com o psicólogo. Exato. Ok. Desculpa eu estar a falar em português, mas eu também, sorry not sharing in English, but what I'm saying is not very interesting either, so... It's better in Portuguese. It's better in Portuguese, yes. Aqui, eu acho que é interessante também se ler. Tu falaste na vírgula, eu não vou dizer o palavrão, temos aqui uma menina. Tu falaste a tua sobrinha. Não, tu já sabes, claro que já conhece as palavras. Já. Agora, isto não tem, ao contrário que isto é uma escrita do cotidiano, mas a linguagem, ela não é uma linguagem do cotidiano, mas sem cair nessa coisa de mostrar revolta, ou sou muito moderno e encher aqui isto de palavrões. Não é isso que acontece. Está aqui obviamente, como qualquer livro de poesia, e já estivemos a falar sobre isso, e honestamente e francamente, porque eu acho que isto
é aquilo que se pede. Obviamente que a poesia, há poemas que nos tocam muito, há poemas que nos tocam menos, e há ideias que são interessantes. Eu recebi o livro há bocado, portanto não marquei, mas há aqui uma ideia que também não deixa de ser interessante, que é a ideia contrária àquilo que normalmente partimos do princípio que a poesia, nós morremos e os textos ficam. E até nisso a abordagem do Sérgio é um bocado diferente. E vou-vos ler 2 poemas muito curtos, porque me despertam curiosidade e me despertaram curiosidade. Não gosto de chegar ao fim dos cadernos. Na verdade, como não lhes quero ver o fim, deixo uma ou outra folha em branco, como se assim se tornassem seres eternos. Uma parvoíce. Toda a gente sabe que os cadernos morrem como nós. Houve um poema que morreu de amores e diabetes e ficou estendido num arrozal qualquer na bacia do Mondego, onde julgou conseguir descansar. Os poemas, quando morrem, perdem o significado. As pessoas, quando morrem, não. E isto também para dizer que este livro tem a capacidade de nos... vou usar esta palavra, esta é muito pesada. Às vezes procurar as palavras certas quando estamos a falar é difícil, é um exercício chato. Mas desafiarem-nos a destruir alguns preconceitos ou algumas ideias que nós próprios temos, não é? E eu acho que estes 2 poemas, e depois eles estão relativamente próximos, colocam-nos uma questão sobre porque a questão de escrever, que normalmente essa questão nós escrevemos não só porque a escrita nos permite um olhar sobre nós próprios, e eu acho aquilo que ele disse no início é aquilo que muitos poetas, muitos escritores sentem, que é, passado uns anos, não se reverem naquilo que está escrito. Alguns até tentam eliminar das antologias e de segundas edições ou terceiras edições alguns poemas com os quais acham que aquilo é mau, é muito fraco, já não querem, mas é um exercício inútil porque há sempre alguém que tenha a primeira edição e há sempre alguém que se apercebe que aquilo foi eliminado, então eu vou ler este, já que ele eliminou, portanto o poeta, o escritor não se sabe. E eu acho isso também um exercício de coragem, de olhar para trás e não, é isto, é a tal honestidade que eu falava no início, é isso, não, eu escrevi isto tem alguma coisa a ver comigo, vou contar só uma história, não é que tenha, uma vez um grande amigo meu, depois chegou ao Pinguim e disse assim, olha, depois da manhã um jantar do Rodrigues, que foi o liceu onde eu andei a estudar, tu não vais? E aquilo saiu-me assim espontaneamente, isso é reconhecer que um gajo falhou na vida. E ele disse, por que estás a dizer isso? Eu disse, não, quem continuou na minha vida, continuou na minha vida. Quem ficou lá atrás, ficou lá atrás. Eu já não sei quem é o Rui Sprenger da altura, porque nós somos seres em constante transformação e realmente isso é natural que aconteça esse lado de que nós já estamos em evolução, mas tu, apesar de tudo, tipo, alguns aqui alguns, neste passado, estou eu. Eu gostava que te falasse um bocadinho sobre essa relação com o passado, como é que tu olhas para ele e como é que tu olhas. Disseste também uma coisa que foi interessante. Eu preciso de publicar isto para passar a outra coisa. Como se isto ficasse aqui, uma pedra encravada no sapato, este livro, enquanto não saísse, como se fosse um impedimento para o avanço. Sim, eu acho que sinto, ou que sempre senti um bocadinho isso, porque não sei, se calhar é uma questão de tentar justificar alguma coisa, mas se bem que não há nada que tenha de ser justificado. Eu cometi muitos erros e muitos erros foram cometidos contra mim e é assim que a vida se processa, não é? Sempre com altos e baixos e afins, mas eu acho interessante o facto de nós conseguirmos ter, ou pelo menos de eu ter a benesse de conseguir
durante 3 ou 4 anos da minha vida, aglomerar ali um pensamento que me foi extremamente real. E eu acho que isso é a coisa mais interessante sobre este exercício, e é essa a razão pela qual eu precisava de o tirar de cima de mim, não é? Que é, então, mas se nem eu próprio conseguir perceber quem é que eu era, como é que eu vou conseguir andar para a frente? Não é? E falamos sobre as problemáticas que eu tive de mandar este livro para a frente e de o publicar e fazê-lo isto 4 anos depois daquilo que era suposto. É um exercício interessante porque lá está, às vezes eu folhei algumas dessas páginas e eu entro aqui num poema completamente aleatório e tipo, eu não faço a mínima ideia do que é que eu estava a fazer aqui. Não faço a mínima ideia do que é a realidade. Não sei o que é que era. Sei a situação em que estava, mas não sei o que é que eu estava a pensar naquele momento. E se calhar isso é o mais interessante, não é? E não te acontece olhares para um poema e dizer assim, eu escrevi isto, não me lembro, não tenho memória nenhuma de ter algum dia escrito isto. Um ou dois. Um ou dois. É engraçado. Sim. Mas opa, eu acho que o facto de conseguir ser quase como uma cápsula do tempo é engraçado. Para mim é muito fixe. Posso já agora, porque estás na sequência da conversa, eu aqui há uma coisa que eu tenho, eu acho que há muito poucos, isto tem a ver com uma questão de edição, que alguns poemas têm título, outros o título é o primeiro verso, claro que aqui vem tudo com título, mesmo quando esse título é o primeiro verso, uma questão de uma unidade gráfica também dentro do próprio livro, e portanto eu quando não tenho estado a dizer os títulos é porque me parece que não são propriamente títulos, são... mas este tem título e chama-se Esfolar os Joelhos, e eu acho que tem a ver com aquilo que estávamos a falar. Pela tarde pediram-me para não cair sob o risco de esfolar o joelho ou partir de novo os braços. Por conveniência respondi, já sou crescido, não ando a tropeçar pelos cantos do jardim, mas não gosto de mentir, cai como as folhas caem, e se o corpo já se partiu, quebra-se mais o coração ao ver o passado pisar os nossos corpos no chão. É um grande poema. E é isto, este livro tem estas coisas, tem poemas absolutamente extraordinários. E eu vou-me arriscar agora, eu disse que não ia, porque partilhei com ele uma coisa e depois disse, e disse, ele disse, não, se quiser estás à vontade, estamos aí onde estiver, eu vou partilhar. Eu vou ler um poema e vou acabar o poema onde eu acho que ele devia ter acabado. Depois o poema continua, vocês depois podem, nas vossas leituras, e podem dizer, tirem vocês as conclusões, aquele gajo é um parvo, ou então dizer assim, realmente, não sei, portanto, chama-se A Mosca. A mosca faz-me companhia, olha comigo para a chuva e mexe as asas ao ouvir os jogos de água, os do lado de lá da janela e os do Ravel. Percebe o meu silêncio, sabe que não é por vontade própria. Até a lua precisa de parar e por vezes não existir. A mosca, pelo simples hábito de me olhar, escolhe parar também, não se mexe. Acho que morreu pendurado a olhar para o céu. As moscas merecem o mesmo céu que nós, o que morreu igualmente pendurado, não nas cortinas, mas nos livros. Ele continua, mas se vocês depois leem, para mim paravam aqui, para mim basta-me isto. Não, mas isso é uma coisa boa de ter estas conversas, é também perceber, se calhar eu concordo contigo, se calhar eu andei um bocadinho demasiado nesse poema.
mas aquilo fez-me sentido naquela altura. Claro, e ficou. E assim, Eu acho isto um gesto muito corajoso, olhar não sei quantos anos depois para o livro, voltar a lê-lo e não lhe mexer, não lhe tocar. Bem, obrigado. Não há que desculpa, vieram. A minha outra sobrinha tem um concerto hoje. Eu acho, e lá está, tipo, e esse exercício que tu fizeste e que eu te agradeci por teres feito, é um exercício que eu faço também ao olhar para os poemas e a olhar para os textos que fiz anteriormente. A maior parte deles, para mim, não tem a estrutura necessária, não tem a intenção necessária, mas depois aí entra a verdadeira questão, que é: será que eu vou alterar uma coisa que na realidade já nem sequer é minha? Ou será que eu vou deixar as coisas serem naturais, como são? Eu acho que essa naturalidade, se calhar, é a parte mais lá da vida, é a parte mais interessante daquilo que eu gosto de atingir com a escrita. Eu não me apago nada, nunca. Tudo faz sentido no momento em que existe. O Pessoa fazia naquele poema que tu leste naquela coisa da RTP2. Ou não foste tu, foi o Pedro Lamares. Tu leste o Portugal, o Alexandre. Exatamente. E o Lamares leu Quando Vier a Primavera. Quando for, quando for é que será o que é. Eu acho que isso é das coisas mais interessantes que passaram por mim, por muito que eu não seja um grande fã do Pessoa, porque não é o formato que eu adoro. O que é que tens a dizer sobre isso? É porque é engraçado que estejas a dizer isso, porque eu acho que em determinado aspecto, em alguns poemas, se eu lhes encontrasse alguma referência, seria a Pessoa. Se calhar nós não gostamos muito das coisas que estão muito próximas de nós. Não, porque... Ou seja, não é, obviamente, não tem a ver com uma questão da escrita, mas não é uma pessoa, não é qualquer pessoa. É aqui um certo Álvaro de Campos, quando ele olha com ironia para si próprio. Mas isso é uma coisa que está presente em muitos poetas, não é? O Pina fazia isso muito, por exemplo. Mas isso vem de uma... Ou mesmo o próprio Marco de Sacarné, quer dizer, o que eu estou a dizer é que há aqui toda uma série... Ou seja, isto não parece que... Tu não começaste a dizer que não gostavas muito de ler, não disseste, entretanto, mudaste, mas dá-me a ideia que mudaste, porque isso nota-se quando alguém que escreve, nós conseguimos perceber se há leitura ou se não existe leitura. E aqui, claramente, a sensação que eu tenho é que existe leitura, porque não se escreve como tu escreves sem leitura. Portanto, não... Eu acho que ao longo do tempo aprendi a gostar de ler. Eu acho que para mim a grande problemática da minha infância com a leitura foi o Clube dos Cinco e o Manolim Bay, a escola e coisas do género. Que nunca foi uma coisa que eu achasse grande piada. E uma aventura e coisas assim. Eu nunca li isso, depois também somos gerações distintas. Mas era uma coisa que não me fazia grande sentido, não é? Que eu gostava de explorar, se calhar, e foi quando encontrei o José Tolentino Mendonça, gostava de explorar a leitura de uma forma diferente, que me abrisse efetivamente as asas a imaginar tudo.
e explorar tudo. E escolheste, opa, e ainda bem que te foi parar o Tolentino Mendonça. Agora tu disseste uma coisa quando eu falar do Tolentino Mendonça que eu me vontade de aceitar. Eu não sou muito católico. E eu logo que me veio na cabeça, eu também não sei se ele é muito católico. Isto porque eu já não lembro como é que se chama o livro. Eu fiz umas leituras numa apresentação num livro dele há muitos anos atrás. Ele ainda não estava lá para o Vaticano. E basicamente é um livro de poesia em que, sobretudo, ele é dedicado ao Pasolini. Está aqui qualquer coisa que não encaixa muito bem. O padre a escrever todo um livro de poesia em torno do Pasolini. Portanto, é caso de dizer, eu também acho que ele não é muito católico nesse aspecto. Ou seja, é um católico progressista. Pronto, é uma coisa... Mas aqui eu vou a questão também, embora isto dá para sentir, por isso é que eu acho que há, este livro tem muito de autobiográfico, senão não teria essa honestidade, mas também tem este lado da leitura e onde se sente, quer dizer, e às vezes é difícil, os poetas de volta e meia têm tendência a falar da poesia, ou sobre a própria poesia, como agora também no teatro está-se a falar sobre teatro, a fazer teatro e o teatro fala sobre o próprio teatro, digamos. E eu acho, e portanto esta questão da leitura, esta questão da arte a entrar, também tem esta ligação à música, e há aqui várias referências musicais. Engraçado, muitas referências musicais, sobretudo à música clássica. Florais de Bach. Da janela do quarto vejo a árvore dos alperces, e isso deveria bastar para isto ser um poema. Mas vejo também o mar e as luzes do norte e as aves do parque onde me sentava a repreender o olhar, siderado pelos corpos encolhidos sobre aquele lago. Da janela do quarto vejo os teus cabelos espalhados pela cama, e isso deveria bastar para isto ser um poema. Eu acho que todas as coisas na tua voz ficam bem. Pá. Desculpa lá. Isso são... uma vez perguntaram à Catherine Deneuve como é que era ser considerado, para ela ser considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. E ela respondeu: não é nada pelo qual eu me posso orgulhar, não fiz nada por isso. Portanto, a minha voz, se estivéssemos no teatro, se eu estivesse aqui a projetar a voz, pronto, poderia aceitar algum elogio nesse aspecto. Agora aqui a conversarmos, pronto, a Marta. E a questão das vozes também aí é uma questão de modas. Se formos aos anos 50, as vozes eram todas médias. Não é? E, portanto, a voz bonita na altura eram as médias. Se formos ao início do século XX, as mulheres bonitas, ou finais do século XIX, as mulheres bonitas eram redondas, e hoje são escanceladas, não é? E agora está-se a tentar combater isso por causa das anorexias e etc. Pronto. Mas obrigado, mas obrigado. O cumprimento, embora eu fiz muito pouco para isso. Pronto, é só para dizer isso. Eu acho que, não sei se vocês têm, vamos passar a conversa para centrar ali, se alguém, tens aqui amigos, tens aqui pessoas que te conhecem e, portanto, olha, já estás a ver? Podes ler-nos um poema? Eu? Podes fazer um disco pedido? Ok, qual é o poema? Ariel. Qual? Ariel. Belo poema, bela escolha. Obrigada. Deixa-me chegar aí ao coisa. Quero saber como é que soa na tua voz. Ariel é uma sereia, é o leão de Deus e um detergente para a roupa. Parece-me ser apenas um nome, uma daquelas palavras que deixou de descansar no peito do desconhecido. Ariel deixa de ser Ariel, como eu deixo de ser eu.
petiscos pedidos. Satisfez a tua curiosidade? Sim, não sei, eu gostava muito da Pequena Sereia quando era pequenina, era a minha favorita. Ok. E eu no outro dia fui comprar detergente e fiquei a olhar para o Ariel. Então achei que, pronto, veio ali um combo. Encontrei este poema e queria ouvi-lo. Obrigado. Queres-me falar dele? Ou queres-me falar? Opa, isto foi um daqueles exercícios um bocado parvos de estar a ler alguma coisa sobre a Pequena Sereia, ou sobre o detergente para a roupa, ou sobre, efetivamente, Ariel, que é um leão da religiosidade. E tentar perceber que os nomes não significam nada. Não é? Qualquer pessoa que chame alguém de alguma coisa só tem significado na nossa cabeça. E eu acho que é isso que me fez escrever isto. Sim, mas também eu vou acrescentar mais alguma coisa, porque acho que também é importante, ou seja, aquilo que eu dizia, que se embora eu acho que este livro também vale para a questão da honestidade, que é uma afirmação, uma exposição do eu, não é uma afirmação do eu, é uma exposição do eu, e isso é o lado interessante. E não sentimos aqui propriamente a afirmação do poeta, mas ele está cá subliminarmente pelas referências. Eu falei da música clássica, temos Ariel, temos Ulisses, temos aqui várias referências que normalmente são quase todos os poetas falam nestas figuras. Então Ulisses está mais do que... são milhares de poemas à volta do Ulisses e, portanto, também não há essa fuga a esse prazer da escrita, porque acho que há aqui também, eu espero que isto seja o primeiro de muitos livros, sinceramente, e que isto seja o avançar, não sei para onde, mas que seja esse avanço que tu falavas, de, eu tenho que publicar isto para poder avançar, eu não sei avançar para onde, por acaso é uma bela questão. É uma bela questão e uma questão que eu não te sei responder. Mas para avançar para algum sítio, eu acho que se calhar a coisa mais importante que eu vou retirar desta coisa solene que eu não aprecio, mas que estou por acaso a gostar. Não está nada solene. Sim, é graças a Deus. Foi o vinho que não ajudou. Eu acho que sim. Eu acho que aquilo que vou retirar disto é conseguir ser um bocadinho mais livre na minha criação e naquilo que quero expor. Já tenho algumas ideias em mente, claro que sim, já tenho algumas coisas um bocadinho mais estruturadas para fazer, porque isto, lá está, é uma coisa muito solta. É um juntar de coisas dos cadernos que eu tinha. Não é nada de pensado. O meu exercício egocêntrico para acalmar o estômago. Tenho 25 anos, não tenho emprego, bebo, fumo, ninguém me atura. Ou sou demasiado aborrecido ou demasiado excêntrico. Tenho um cabelo estranho, tenho excesso de peso, não muito. Não falo muito alto, por isso há muita gente que não me entenda. O meu pênis não é nada de especial. Não me esforço muito para parecer decente. Vou morrer sozinho. Original. Não sei, às vezes os clichês funcionam. Não por serem falsamente poéticos, mas porque um gajo às vezes precisa de constatar o óbvio em voz alta. Vamos todos morrer sozinhos. Que comunidade catita. Mas não vão por mim, não fosse isto um exercício egocêntrico. Se acreditam que levam os vossos amigos e familiares num passeio de barco depois de morrerem, continuem a acreditar. Acreditar faz bem. Aos rins, ouvi dizer. Preciso de me sentir melhor, de acalmar o estômago. É por isso que me ponho para aqui a escrever estas parvoíces sobre morrer sozinho. Nada vai importar se efetivamente daqui a não sei quanto tempo isto de viver perder todo o significado. Mais vale ser como se quer ser, com os valores bonitos que nos permitem viver em sociedade. Sendo assim, e não havendo tomates para morrer de uma só vez, morre-se aos bocadinhos.
muito lindo, muito emocionante, muito romântico. Não interessa se tenho 25 anos, se não tenho emprego, se bebo, se fumo, se ninguém me atura, se sou ou demasiado aborrecido ou demasiado excêntrico, se tenho um cabelo estranho, se tenho excesso de peso, mas não muito, se não falo muito alto, tornando-me um ser imperceptível, se a minha pila não é grande coisa e se não me esforço para parecer decente. Vou estar morto, sozinho e morto numa caixinha de café ou chocolate em pó, de preferência. Assim, com toda a paz que daí provém. Ah, a doce acalmia no meio da merda. Ok, vamos lá perguntar. Portanto, dos 25 ou 24 ou 25 anos até aos 28 anos, que é mais ou menos a idade em que terminaste este livro, fala um bocadinho desse período da tua vida. Estavas sem emprego ou não estavas? Comecei por estar sem emprego, depois tive emprego. Sim. Mas foi um período especialmente atribulado, vamos dizer assim. Foi um período em que tudo me parecia um bocadinho incerto, em que eu não tinha assim grande direção para absolutamente nada, em que não consegui ser bom para as pessoas que estavam à minha volta. E se calhar isso foi o formato que eu escolhi para tentar perceber um bocadinho aquilo que se passava na minha cabeça, foi o de tentar escrever exatamente aquilo que estava na minha cabeça. Ok. Isto tinha uma direção, esta minha pergunta, eu poderia ter começado logo por aí, mas vou agora fazê-la. Como é que tu estavas de aborrecimento na altura? Aborrecimento no que toca a estar sem nada para fazer. Sem nada para fazer, essa coisa de estar perdido, de ter momentos vazios. Como é que estavas de aborrecimento nessa altura? Estava um bocado aborrecido, mas ao mesmo tempo também não estava. Tinha pessoas à minha volta que me mantinham a possibilidade de alguma coisa a mais. Tinha ideias, mas parecia que nada daquilo era atingível. Parecia que estava ali, que tinha batido numa parede que não ia cair. E se calhar é interessante, lá está, é como nós estávamos a falar no início, o exercício de olhar para trás, para esse tempo onde se calhar eu sei exatamente a razão pela qual escrevi certo poema e penso, caraças, que burro, tipo, que moço parvo, mas é útil. É útil, é uma possibilidade que me deixa avançar. E como é que estás de aborrecimento hoje em dia? Estou bastante aborrecido. Estou a brincar, não estou. Tenho muito trabalho, sim, mas... É isso, essa é a grande questão. É que se tivesse não para de trabalhar, eu pergunto, mas como é que ele vai encontrar o aborrecimento para criar? Diz, pronto, vou para avançar para o outro lado. Consegues ter aborrecimento? Acho que agora é mais, se calhar, raiva e explosão do que aborrecimento. Atenção que eu quando falo do aborrecimento é aquele espaço de vazio em que nos leva a fazer alguma coisa e muitas vezes nos dá para a criação. Sim. Eu entendi, mas se calhar esses espaços começaram a existir menos pela quantidade de tempo que eu despendo a fazer coisas, e começaram a existir mais momentos em que eu simplesmente tenho de bater com o caderno na mesa e dizer assim, esquece, eu tenho de escrever isto agora. E é uma coisa um bocadinho mais como dizer, mais orgânica, se calhar. É uma coisa um bocadinho mais caótica também, se calhar. Também não sinto que esteja tão estruturado
como queria que estivesse, mas se calhar, e eu tenho pensado muito nisso, por isto ser para vocês não significa nada, mas para mim significa o mundo, por isto ser um momento em que eu faço aquilo que me faltava fazer na minha cabeça adolescente, se calhar. Se calhar isso consiga abrir uma porta para alguma coisa nova e diferente. Eu acho que ficamos à espera. Eu fico à espera. Eu também fico à espera. Força, temos ali mais uma pergunta. Sim. Duas, aliás. Este último poema, não sei o nome, foi agora. Este último, que é Sim, enquanto sim. ele estava Sim, a exatamente. fazer Muito necessidades. obrigado. Exatamente. Muito obrigado por me deixarem fazer as minhas necessidades. E com poesia a acompanhar. Remeteu-me muito para o FMI, do Sr. Mário Branco. Não sei se pelo ritmo, pela métrica e pela sensação de que, tal como eu sinto que o Sr. Mário Branco fez com o FMI, de estar a mastigar a raiva, a mastigar o inconformismo, a frustração, mas ao mesmo tempo com esperança, com talvez uma ideia de que sabes que naquele momento há ali muita coisa a mastigar, mas que há mais para além disso. E então queria tentar perceber se, acho que o que estou a tentar perguntar é se sentiste que quer dizer, calculo que já tenha sido escrito há alguns anos, mas se tens ideia de que foi um momento de encapsular esse aborrecimento que estavas a viver e tentar, não te faltar o termo, exorcizá-lo, talvez. Sim, exatamente isso. E exatamente o FMI. Porque para mim o FMI é uma coisa que se calhar de 3 em 3 meses eu estou a ouvir aquela coisa toda aos berros e em rotatividade extrema. Porque eu acho que naquele momento, tanto neste texto, que é o texto inicial do meu livro, como no último texto, que exercita um formato parecido. Aliás, o formato é igual, o conteúdo é que é parecido. Mas eu acho que isso era uma questão que eu tinha de resolver. E é engraçado tu falares do FMI, porque o FMI efetivamente foi, se calhar, a coisa mais importante para eu estruturar o texto daquela forma. Claro que não ia escrever 30 páginas ou 40 páginas sobre que a Xuxa não é coisa que me traga a mim, mas duvidado do colega Agostinho. Não é? Mas é um exercício mesmo puro, mesmo agressivo. Eu acho que essa lá está, acho que a palavra do dia hoje é honestidade. Acho que essa honestidade foi mesmo necessária para mim naquela altura, é mesmo necessária para mim agora e acho que devia ser necessária para toda a gente. Mas obrigado. Temos aqui mais uma questão, mas eu por acaso eu devo dizer uma coisa, porque eu acho que qualquer dia eu dou aulas também, acho que qualquer dia sou escuto, porque todas as minhas turmas, todos os meus alunos ouvem o FMI, obrigatório. Estão ali deitadinhos no chão e não podem mexer até ao fim, do início ao fim, e pronto. Porque eles podem não conseguir passar uma vida inteira sem se ouvir o FMI. É grave. Tu ias fazer uma pergunta? Então, eu tenho uma pergunta talvez um tanto extensa, que era... Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu processo criativo, que eu acho que talvez, enquanto artista, é uma coisa que pode se odiar muito fazer ou amar muito fazer. Mas eu acho que aí entendo essa pergunta da forma como quiser, que seja, tipo, gosto de escrever em papel ou digital, ou até aonde isso bate em ti, sabe? E o quanto talvez, por ser algo
em processo há tantos anos, o quanto talvez isso possa ter mudado ou não. E é um pouco disso, talvez, a pergunta. Eu não escrevo no computador. Não consigo escrever no computador. Gosto muito de comprar cadernos e de escolher o caderno apropriado para levar com as minhas merdas. Eu acho que é uma coisa mesmo muito pessoal entre mim e o caderno que escolho na loja. Mas o meu processo criativo é uma coisa que não existe. Não existe um processo. É uma coisa que se vai fazendo, porque eu gosto bastante de escrever regularmente, escrevo todos os dias, tento, nem que seja só escrever hoje comi sopa de beterraba, num caderno ajuda a fazer alguma coisa. E eu acho que aquilo que para mim é mais significativo como processo criativo é eu cortar as coisas todas o máximo possível para conseguir chegar àquilo que eu tenho como objetivo. Quando andava na faculdade tinha um professor chamado Henrique Pereira que dava a escrita de argumento e a escrita criativa, que me falou pela primeira vez sobre um senhor chamado Tonino Guerra, que escreveu uma data de livros, um deles sendo o Mel e o outro Histórias para uma Noite de Calmaria, ambos editados pela Assíria Albin, eu acho que não existe, e já que estamos numa conversa, vou dizer gajo, que consiga ser tão focado como aquela pessoa. E isto vem de um extenso exercício de cortar tudo aquilo que não interessa. Que às vezes me falha, como já falámos há um bocado. Mas que para mim é importante. E se calhar isso é a parte mais importante do meu processo criativo, é cortar aquilo que eu não gosto. Mas para além disso é regularidade e corte. Ok, vou ler mais um poema. Acho que ainda tens que dar autógrafos, não é? Aproveitem, não é? Valorizem os livros. Estragam-os, mas valorizem-os. É uma coisa estranha, não é? Ok, eu nem sei. Isto às vezes é tanta coisa que apetece ler. Qual é que será o melhor para terminar? Também não são grandes. Não, mas... Mas cheguei a garrafa de vinho. A garrafa de vinho, depois eu passei para este lado, para ver se fazia eu, não era? Sei lá, vou ler dois. Acho que assim fica. O menino paciente estava sentado na cadeira da cozinha, virado para a janela a ver passar outros meninos e meninas. Havia uma laranja no balcão e o menino cortou-a em 4 para a comer mais rápido enquanto via o programa. Não pensou antes de comer se mais alguém a queria, também porque ninguém lá estava, também porque ninguém o via, a perder a paciência. E então, o pato. Sentei-me no mesmo banco 3 vezes em 4 dias, à beira da mesma árvore, virado para o mesmo lago, na mesma sujo, acompanhado pela mesma abelha. O pato é que desapareceu, mostrando-se mais humano do que eu.